Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Francisco Domingos e você está no podcast Educação em Destaque. É o seu programa semanal produzido aqui direto de Brasília que trata sobre educação e outros assuntos de interesse também da categoria dos docentes e dos trabalhadores da educação em geral. Esse programa só é possível porque nós temos o apoio de alguns parceiros. Temos o apoio do ATENS, Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES. Temos também o apoio do PROIFES Federação, a Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. Temos também o apoio da CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Temos o apoio do SIMPRO-DF, o Sindicato dos Professores da Rede Pública aqui do Distrito Federal. Temos também o apoio do SIMPROEP, o Sindicato dos Professores da Rede Privada do Distrito Federal. O apoio da CONTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino. Temos ainda o apoio da Clínica Saberes Neuropsico aqui do Distrito Federal. O seu podcast, este podcast Educação em Destaque, é uma produção de Destaque 61, assessoria e consultoria em educação e comunicação. E ele vai ao ar, você já sabe, sempre às sextas-feiras, ao meio-dia. Então, se você ainda não é inscrito ou inscrita no canal, chegou por aqui agora, faz isso agora, já se inscreve, aciona ali o sininho. Assim você vai ser informado sempre que a gente subir um conteúdo novo por aqui. Como eu disse, a gente sempre faz isso às sextas-feiras, ao meio-dia. Portanto, fica aqui com a gente, compartilha o link desse episódio que eu acho que você vai gostar muito. Aliás, esse programa a gente vai tratar sobre uma questão que está na ordem do dia da sociedade brasileira, que é uma discussão que acontece no Congresso, ainda está meio atravancada, a gente não tem texto muito claro, as coisas não estão muito claras por lá. A gente já fez um programa aqui há 2 semanas tratando sobre esse assunto e a gente retoma hoje, que é a discussão sobre a reforma administrativa. E para tratar desse assunto conosco, eu convidei alguém realmente muito qualificado para tratar do assunto, um pesquisador estudioso, alguém que está aí a serviço de entidades sindicais pesquisando o tema. Estou falando do Neuriberg Dias, que é um jornalista, é analista político e diretor do DIAP, né, o Departamento de Intersindical de Assessoria Parlamentar, é sócio-diretor da Contatos Assessoria Política. Então, o Neuriberg Dias é o nosso convidado de hoje para tratar desse assunto. Neuriberg, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença. Francisco, muito obrigado pelo convite e é um tema extremamente relevante na atual conjuntura a gente debater porque ele só não discute o presente, né? Ele está apontando também qual vai ser o futuro, né? Do ponto de vista do Estado, dos servidores e, em especial, para o cidadão, na ponta, né? Que ele recebe e é atendido pelos serviços públicos. Então, se você tem interesse por esse assunto, e eu imagino que tenha, né, independente de você ser servidor público ou não, de ter um servidor público na sua família ou não, os serviços públicos também lhe dizem respeito. Então, por isso, essa conversa é muito importante, é muito necessária. Por isso, vou pedir mais uma vez, compartilhe o link desse programa aí nas suas redes sociais, sobretudo nos grupos de WhatsApp, assim muito mais gente vai tomar conhecimento dessa conversa que, garanto para você, vai ser muito esclarecedora. Neuriberg, vamos começar. Eu pensei a gente fazer o seguinte. Primeiro, fazer meio que um estado da arte dessa discussão sobre reforma administrativa. Por que nós estamos, em 2025, nesse Congresso, com as características que ele tem, que depois a gente vai aprofundar um pouquinho mais, falando sobre reforma administrativa? Maravilha. Eu vou fazer uma linha do tempo que eu acho que é fundamental para entender por que esse tema voltou à pauta e voltou à pauta de forma organizada e com chances, né, de avançar no Congresso Nacional. Primeiro que desde 2014, em especial 2015, voltou a discussão de uma reforma ampla, não só do Estado, mas de várias áreas em que se viu naquele momento pressionado pelo setor privado, pressionado pelo próprio Congresso Nacional, diga-se de passagem, que as grandes reformas que a gente viu nos últimos anos vieram por pressão do próprio Legislativo. Isso não é por acaso, né? Quando você olha de 88 até 2014, você vê um Congresso Nacional, do ponto de vista da sua composição, ampliando a participação e a representação de parlamentares alinhados aos setores econômicos, seja empresários, ruralistas ou aqueles eleitos que representam, né, do ponto de vista ideológico, os interesses do mercado. Então, veja que de 88 para cá, você chega a um Congresso Nacional com 2/3 de parlamentares, seja deputados ou senadores, que são representantes dos seus negócios, são empresários, são ruralistas, e que têm uma visão de mundo, do ponto de vista conduzida pela liberdade econômica. Então, veja que em 2014, 2015,
o Congresso Nacional partiu a iniciativa em função dessa composição de fazer grandes reformas do Estado. Só não terminou uma, que foi a reforma administrativa. Vocês lembram que foi aprovada a reforma do Estado, a criação do teto de gasto em 2016/17, que foi a emenda constitucional 95, que ela que permitiu forçar, né, ali um gatilho para reduzir o tamanho do Estado e forçar reformas, né, ou a implementação de reformas que tentaram iniciar no governo FHC. Foi feita a reforma trabalhista, depois da emenda constitucional 95 do teto de gasto, foi feita a reforma da Previdência, também em seguida, foi aprovada uma lei de regulamentação da terceirização que se aplicava também ao Estado, à administração pública, não só à iniciativa privada. Foi feita uma série de mudanças em marcos regulatórios, principalmente privatizando, colocando empresas ou tendo desinvestimento em empresas para participação da iniciativa privada. Só não se passou nesse período uma reforma, que foi a reforma administrativa. E a reforma administrativa que surgiu, diga-se de passagem, foi pressionada, se vocês lembram na época, pelo ex-presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, que pressionou o governo Bolsonaro a enviar uma PEC, que é a PEC 32, conhecida pelos servidores públicos, prevendo uma reforma ampla do Estado, né? Do ponto de vista, em especial, sobre os servidores, especificamente, impacto, em especial, em transferir para a iniciativa privada serviços públicos, como área de educação, como segurança, como também outros setores do Estado. O fato é que essas reformas partiram não de um governo eleito. Veja que o governo Dilma foi eleito com um propósito, o Congresso Nacional promoveu a derrubada do governo para colocar essa agenda em discussão. Eleito o governo Michel Temer, Bolsonaro, que tentou implementar essa agenda, e agora no governo Lula, que nas eleições ficou um claro recado que não queria um aprofundamento de reformas com viés fiscal, né, com viés de corte de gastos. Mesmo assim, o Congresso Nacional insiste em retomar a reforma administrativa. Então, o fato é que o Congresso foi um ator e está sendo um ator, sob o ponto de vista reformista, né, de ter tido a iniciativa com aquela agenda Ponte para o Futuro do MDB e até hoje conduzindo, sob o ponto de vista das presidências, os líderes e a grande maioria da Câmara a manter essas reformas em discussão. Então, a reforma administrativa ela está dentro desse contexto, sob o ponto de vista de composição, visão de mundo e correlação de forças que o Congresso quer impor ao Poder Executivo a conclusão dessa reforma. Então, ela é a que falta, digamos, para fechar esse ciclo de reformas que nos últimos 10 anos não foram poucas, com impactos imensos, sob o ponto de vista de trabalhadores da iniciativa privada, servidores, né, e assim também para a área rural e por aí vai. Então, essa reforma ela parte do princípio, a reforma administrativa em discussão, ou o próprio grupo de trabalho criado recentemente, de dar continuidade a uma reforma que foi, digamos, negada com a eleição do presidente Lula. Então, o Congresso Nacional ele tende a se permanecer, talvez na próxima legislatura, também mobilizado para dar continuidade a essa reforma. Eu costumo dizer que talvez a retomada dela agora não é pensando de imediato aprovar nessa legislatura, até porque tem eleições no próximo ano, mas de preparar para o início da próxima legislatura a avançar numa entrega de uma reforma que, a nosso ver, ela talvez seja maior do que a PEC 32, que foi apresentada aí no governo Bolsonaro. Tá, Nuremberg, acho que um dado, um elemento que vale a pena a gente registrar é que o crescimento, o fortalecimento do Congresso, ele se dá exatamente no momento que a gente tem executivos muito fracos, né? Porque a gente tem o governo Michel Temer, que é resultado daquele impeachment naqueles termos, naquele formato, a gente sabe como é que aquilo se deu. A partir dali, o Congresso sequestra o governo e o orçamento, né? Vem o governo Bolsonaro, aprofunda, então, esse sequestro do orçamento, e aí os parlamentares estão, de fato, muito empoderados. A probabilidade de reeleição de um parlamentar hoje é muito grande, porque eles mobilizam uma quantidade de recursos inimaginável há algum tempo, e daí eles se colocam a serviço, então, dessas reformas que interessam, sobretudo ao mercado e não tanto assim à sociedade. Daí o que eu te pergunto é, de que modo nós, os progressistas, enfim, as entidades sindicais,
podem contribuir para que a sociedade entenda do que se trata efetivamente quando a gente está falando de reforma administrativa. Primeiro, se você tivesse que esclarecer para um leigo qualquer o sentido dessa proposta de reforma que está sendo discutida no Congresso hoje, ela diz respeito ao que exatamente, de que modo isso impacta a vida desse cidadão, dessa cidadã lá na ponta? Isso é um ponto central, porque o Congresso Nacional, e essa relação que você colocou é extremamente relevante, ele se fortaleceu em relação ao Poder Executivo, né? Do ponto de vista não só de prerrogativas, né? Eu vejo que o Congresso Nacional é ele que pode a competência de legislar e também estabelecer a derrubada do veto do presidente se ele discordar. Então, ele tem um poder imenso, do ponto de vista da condução do que é da competência dele de legislar, de criar leis para o país, né? O fato é que o poder legislativo ele se criou uma blindagem do ponto de vista para poder avançar em determinadas reformas. Ele não fez por acaso as primeiras reformas trabalhista ou previdência e lá começou a criar o orçamento impositivo, que é conhecido como o orçamento que é a execução obrigatória para pagar as emendas dos parlamentares, como as emendas das bancadas, né, dos partidos, como emendas de relator, que ficou até vulgarmente conhecido como emendas PIX, né, mas é conhecido tecnicamente como transferências especiais. Então, eles buscaram se resguardar politicamente para ter recursos para aplicar de forma direta nas prefeituras ou em entidades, para garantir exatamente a sua blindagem para votar em temas impopulares, complexos e garantir a sua reeleição. Então, está conectado, quando você olha as reformas feitas e a reforma administrativa atualmente, que está mais empoderado do Congresso Nacional, os parlamentares, e aqui você colocou bem, cada parlamentar, além de estar em exercício do mandato, que ele tem as verbas do mandato, o seu salário, estrutura, visibilidade, tem agora as emendas parlamentares, veja que no próximo ano chega a um total de 62 bi de recursos gastos com emendas parlamentares. Esses recursos geralmente eram deslocados e ficavam com o Poder Executivo para definir as prioridades dentro do plano do LOA, das diretrizes, ou do PPA, que é o Programa de Governo de um presidente da República eleito. O fato é que essas vantagens têm dado liberdade aos parlamentares a avançar agendas que são impopulares, e não só impopulares, mas que retiram direitos da sociedade. Então, a reforma administrativa, para explicar de forma bem objetiva, é comparar a reforma trabalhista. Ela tem como pretensão, primeiro, mudar a relação entre o Estado e a sociedade. Então, o concurso público passa a prever novos tipos de contratação, aquela tradicional concursado, enfim, o próprio STF já derrubou, do seu ponto de vista, acabando com o regime jurídico único. Então, a reforma ela cria novos tipos de contrato de trabalho, seja temporário, seja para ter a estabilidade com um período maior de estágio probatório, seja estimulando a transferir determinadas áreas, como eu mencionei, educação e saúde, para iniciativa privada, com contratos de parceria, né, terceirização. Então, a reforma ela busca trazer bem similar ao que foi feito a reforma administrativa, mudar a forma de ingresso no serviço público, dos servidores públicos, e reduzir a curto e a longo prazo o salário desses servidores. Veja que a reforma ela passa a permitir a demissão de servidores por cargos ou funções que estão em desuso ou sem aplicação na administração pública, sem um processo administrativo. O gestor PEC 32 e o que está colocado hoje, que atividades obsoletas, enfim, sem uso, pode ser condições para desligar o servidor público, ser um processo adequado administrativo. Então, a reforma ela busca trazer uma flexibilidade, né, para o Estado, do seu ponto de vista, seja federal, no caso União, estados e municípios, a ter regras flexíveis para a contratação de servidores públicos. Então, a reforma ela não vem, do seu ponto de vista propositivo, na visão dos servidores, de fortalecer o Estado. Hoje, para fazer uma reforma, isso Francisco, pode perguntar para todo mundo. A modernização passa por dar mais condições para os servidores e ter mais servidores públicos.
Você tendo mais servidores públicos, você resolve boa parte das demandas da sociedade. Você precisa de médico no hospital, então você precisa mais de servidor público. Você precisa mais de enfermeiro, então você precisa mais de servidor público. Então, a discussão passa da modernização, como está colocando, passa por ter mais servidores e não menos servidores. Então, o formato que está colocado para a discussão dessa reforma é exatamente reduzir, né, o serviço público sobre a orientação de que isso vai melhorar a entrega. Não faz sentido. Hoje o Estado já é sobrecarregado, do ponto de vista das suas demandas. Quem vai para o hospital, o professor que está na sala de aula, quantos alunos tem em cada sala de aula. Então, a demanda, ela passa por fortalecer o serviço público. O fato que a reforma, e acho que fica aqui também como discussão, os servidores têm que ser mais propositivos também nessa discussão, do ponto de vista de apresentar a reforma. A visão de reforma que os servidores querem exatamente para disputar essas visões do ponto de vista do que está colocado no Congresso Nacional, que ela é uma visão vinda da iniciativa privada. Veja que todas as reformas, elas têm lá confederações patronais propondo, Fiesp, várias entidades empresariais, e você não vê entidades ligadas aos servidores públicos, seja centrais sindicais, federações, confederações e sindicatos, que vivem o serviço público na ponta e sabem das necessidades para poder melhorar ou aperfeiçoar o serviço público. Então, veja que a reforma, enquanto não se para essa discussão entre tal público e o privado inimigo, e de fato fazer uma discussão séria, do ponto de vista que o gasto com o servidor público não é despesa, não é déficit ou problema, a gente nunca vai avançar numa discussão séria, porque está permeada, muitas das vezes, porque é um gasto ineficiente, é um gasto que é alto, e que os números aqui eu não posso citar vários, mas que hoje é demonstrado que o Estado brasileiro gasta muito abaixo comparado a outros países, com tanto gastos não sociais, que de fato 60% aqui do que é arrecadado é colocado na ponta para a sociedade, isso poucos países do mundo têm, isso é um fato relevante, mas com serviço público e servidores ainda está abaixo da realidade de países da OCDE, enfim, e até economias capitalistas, né? Então, a discussão passa pela diretriz. Enquanto a diretriz for de confronto, de que tem que tirar um para ir o outro, a gente não vai conseguir avançar numa verdadeira reforma que, de fato, modernize e que tenha a visão do servidor, que não tenho dúvida, o servidor ele quer atender melhor, quer estruturar melhor as entregas, enfim, a prestação do serviço para que, de fato, a opinião pública veja cada vez mais o serviço público como importante, né, para a sociedade. Então, Neuberg, eu acho que você trouxe algumas questões que são muito relevantes, eu gostaria de aprofundar algumas delas. Se a gente poderia pensar, por exemplo, que é como você falou, essa proposta que hoje se discute no Congresso, na verdade, discutir a gente está sendo até bastante benevolente, porque não há discussão ali. O que o presidente da Câmara, Hugo Mota, fez foi instituir um grupo de trabalho, chamou o deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, para coordenar esse grupo, e o período ali de atuação do grupo já se esgotou. Ele deveria ter apresentado publicamente um relatório, que até hoje não é público, mas a gente vê ali pelas entrevistas do Pedro Paulo algumas linhas que a gente imagina que vai orientar a reforma, e a partir dessas linhas que você está falando aqui. A minha questão é, o governo, ele está de acordo com isso que vem sendo colocado no debate ali na Câmara? Existe uma posição do governo em relação a isso? As entidades sindicais, sobretudo aquelas representativas de servidores públicos, elas têm um contraponto ou é só dizer não? Existe alguma proposta em algum lugar? Vem sendo discutida alguma proposta de reforma? E por que eu falo isso? Se a gente perguntar para o cidadão lá na ponta que precisa do SUS e que vai a um posto de saúde, e aí leva um tempo para fazer uma consulta, daí mais algum tempo, meses, em alguns casos até anos, para conseguir fazer um exame. Ele muitas vezes não responsabiliza o prefeito, ele não responsabiliza o governador, ele não responsabiliza o presidente, mas ele vai responsabilizar o servidor, aquele cara que está ali, que é a linha de frente, que é muitas vezes
aquele que sofre esse impacto dessa desatenção que o servidor, que o cidadão entende que falta para ele. Então, a questão que eu formulo é nesse sentido, da gente saber se as entidades sindicais representativas de servidores públicos têm uma contraproposta, se o governo do presidente Lula tem alguma concordância com esse debate tal como ele vem sendo apresentado, e o que vem sendo feito pelo governo em contraposição a essa discussão que a gente sabe que é da Câmara, né, que a gente sabe que é uma proposta a serviço do mercado. De fato, quando a discussão desde a PEC 32 e com a criação do grupo de trabalho recente pelo Pedro Paulo, ela vem orientado o corte de direito e de gastos, tem colocado os servidores numa situação em que, para discutir propostas ou apresentar alternativas, coloca numa situação de antagonismo, né? O fato é que as entidades não conseguiram, até agora, sob o ponto de vista de apresentar sugestões. O governo, que seria ali o espaço adequado, porque caberia a ele, inclusive, boa parte do que foi discutido no grupo de trabalho criado na Câmara dos Deputados, que, cá entre nós, ali se buscou encorpar a PEC 32 naqueles eixos temáticos, 6, 7 eixos temáticos, né, para tentar legitimar ou avançar essa reforma. O governo criou uma série de instâncias para discutir com o serviço público mudanças na administração pública, ou reformas, né, ou melhora de pontos do serviço público. Uma aquela mesa nacional, né, de negociação dos servidores públicos, como também outra mesa dedicada à reforma do Estado, né, outro grupo, mas que ainda não se apresentou nada a contrapor, né, em relação ao que está em discussão. Então, o governo ele não tem compromisso em relação à PEC 32 e até o grupo de trabalho. A própria STE, isso ficou claro, até na transição de governo ficou clara a posição do grupo em relação a isso, mas há uma dificuldade, do ponto de vista do governo, com sua correlação ou base de apoio no Congresso Nacional, que é defensiva. Quando eu falo defensiva é porque você tem ali menos de 257 deputados. Você tem 257 deputados, que é a metade da casa, você tem uma base ativa, ou seja, o governo formula e consegue colocar para disputa dentro do Congresso Nacional. Mas eu acho que falta do governo, isso a gente tem que fazer essa crítica, a iniciativa de colocar para discussão pontos que os servidores defendem como formato para uma reforma administrativa, né? Veja que o governo está alterando decretos, regulamentou o teletrabalho, uma série de mudanças já foi feito dentro da administração pública que trouxe benefícios para os servidores, como reajuste, como rever carreiras, de certa forma até antecipou partes da reforma. Quando o Pedro Paulo fala, olha, a gente vai acabar, cria um falso problema com o atrelamento do tempo de serviço à progressão, né, das carreiras. O governo já regulamentou esse assunto colocando a avaliação, o tempo mais avaliação. Então, avançou nessa discussão com a anuência dos servidores públicos na mesa de negociação. Então, vários temas, sob o ponto de vista de debate, isso que o governo tem defendido nesse espaço do grupo de trabalho, especificamente com o Hugo Mota e o Pedro Paulo, porque a reforma está com eles, é gestada com eles. Não é um grupo de trabalho que, de fato, tem representatividade partidária, tem dentro do regimento um tempo maior para discussão, como se fosse uma comissão especial. Então, você teria ali 40 sessões para discutir, para apresentar emenda e, de fato, aperfeiçoar. Então, foi um grupo fechado. Mas o governo tem tido essa interlocução dentro, obviamente, da sua margem ali e dos seus limites, tem buscado esse diálogo para mostrar que, por dentro, tem ouvido as categorias, tem buscado avançar, mas eu acho que poderia ter colocado mais, né? O Poder Executivo ele tem um poder muito grande, que é o de se comunicar, de trazer a sociedade para o debate. Eu falo isso porque o tema da justiça fiscal ou tributária foi feito dessa forma. A isenção do imposto de renda até R$5.000, que vai até 7 mil. A discussão quando vetou lá o aumento de deputados federais, a questão do IOF, dentre outros temas, foi o governo que pautou, mostrando que precisava melhorar, sob o ponto de vista, essa desigualdade que há de renda na sociedade. Isso trouxe a opinião pública para o debate. Então, o tema do serviço público, do Estado, da reforma administrativa, também passaria por isso, né? Então, o servidor não é o vilão, né?
ele é a solução. Como você comentou, então, o prefeito, o governador fica ali como se o servidor que fosse a primeira barreira pela ineficiência da gestão de um governo, né? Então, deveria ter essa ousadia de colocar para debate. Se avançou ou perdeu, o diabo sempre fez isso na Constituinte, desde a Constituinte para cá. O problema não é votar, é você ter o registro lá para saber qual é o compromisso do parlamentar em relação aos temas. Eu não tenho dúvida, temas que facilite ou agilize, sob o ponto de vista, a entrega do serviço público na sociedade, eu acho muito difícil a opinião pública ser contrária. A gente só vê os setores do lado do mercado empresarial organizado contra isso, porque na visão deles isso vai ser mais custo, vai aumentar imposto, carga tributária e por aí vai. Então, parte do Poder Executivo poderia, mesmo com a base pequena, ter enfrentado determinados debates, que pese que o governo fez entregas fantásticas. Mas o fato é que os servidores, na discussão no Congresso Nacional, pode também fazer isso. Através das frentes parlamentares que foram criadas, podem sim apresentar uma reforma para contrapor ao que está colocado, ou que vai ser colocado, que ninguém conhece ainda, pelo relator Pedro Paulo. Mas até agora você não tem conhecimento. Tem conhecimento. Agora, há uma vitória dos servidores, isso é claro, dentro dessa conjuntura. Primeiro, ganhou no tempo, porque se queria apresentar já no primeiro semestre, então ficou para o segundo semestre. Veja que é um ano ainda um semestre muito influenciado pela agenda nacional que está colocada, mas também por conta das eleições no próximo ano, e também no conteúdo. Porque o Pedro Paulo é como se fosse a extensão do Rodrigo Maia quando pediu a apresentação da PEC 32. Então, veja que o Rodrigo Maia até ali tem influência nessa discussão de propor mudanças. Aquela audiência pública, por exemplo, que o pessoal aí, a fala do mercado foi convidada, o Rodrigo Maia é quem teve mais tempo, né, de fala. Exatamente. Então, é umbilical essa relação. Veja que não é só no Estado, é só do ponto de vista de concepção de Estado. O Rodrigo Maia é um liberal, é ideológico. Sim. Pedro Paulo também é. Veja que o Pedro Paulo entregou a relatoria do reajuste de servidores porque não estava à vontade em dar melhor condições de trabalho para o servidor. Reajuste. É ideológico, evidentemente, né? Para pegar a reforma administrativa. Então, a batalha nossa é travar a disputa. E acho que você tem toda a razão. A gente tem que colocar propostas para debater, de fato, se isso vai, de fato, o que está sendo colocado, vai melhorar a entrega ou não. A princípio, não. Né? Então, os servidores têm que colocar, de fato, alternativas para, de fato, melhorar o serviço público, para, de fato, facilitar as entregas, diminuir um pouco essa distância que há entre quem formula aqui e quem está na ponta. Então, tem que repensar. Mudou a sociedade, a gente conversou um pouco antes sobre isso aqui, tem mudado a sociedade, do ponto de vista de educação, do ponto de vista de acesso à saúde, função do envelhecimento da população. Então, isso tudo tem que ter uma discussão, mas não rápida, do jeito que está sendo colocado. Norberto, caminhando aqui para o final, eu acho que uma questão que você até levantou aqui, eu só quero que desenvolva um pouco mais, é da composição do Congresso, né? Se a gente pensar que os parlamentares ali do campo dito progressista talvez não chegue a 130, quando a gente vê essas votações absurdas como essa da PEC da bandidagem e outras votações, a gente percebe que o número de parlamentares realmente comprometidos com a sociedade, com um país mais sério e tudo mais é muito pequeno ainda. No entanto, cada parlamentar, independente deles ser da extrema direita ou ele ser mais progressista, eles estão mobilizando ali ao longo de um mandato alguma coisa próxima de 160 milhões de reais em emendas, o que torna os caras quase imbatíveis para uma reeleição. A minha questão é, de que forma as entidades sindicais, de que forma a sociedade precisa se apropriar agora, ainda em 2025, na perspectiva da eleição do ano que vem, para alterar essa composição de força no Congresso. Porque sem isso fica muito difícil a gente imaginar uma mudança efetiva em benefício da sociedade. Se a gente não faz isso, se a composição do Congresso, sobretudo da Câmara, continua aquela que está ali, o que a gente vai ter é a PEC da bandidagem sendo em algum momento ressuscitada, né? E um outro ponto que eu queria levantar é que, assim, geralmente a gente fala que o Bolsonaro é um imbecil, é um idiota e essa coisa toda, mas na última participação pública dele em uma atividade, naquele comício lá em São Paulo, antes dele ser
condenado, ele pediu o quê, praticamente, para a base dele? Ele pediu, me dê maioria no Senado e maioria na Câmara e eu mudo o Brasil. Então, se até o Bolsonaro tentou para isso, por que a gente ainda não avançou? Eu estou falando a gente aqui, entidades sindicais, o campo progressista, ainda não avançou na compreensão da importância do legislativo nesse cenário que a gente vive no Brasil atualmente. Exatamente. A eleição, eu costumo dizer que a eleição do presidente da República ela vai ser muito importante. Mas a eleição do Congresso Nacional, Câmara e Senado, que vai renovar as 513 cadeiras, e no Senado 2/3, ou seja, 2 cadeiras por estado ou 54 cadeiras, ela vai ser fundamental exatamente para direcionar qual vai ser o futuro, tanto do governo, Lula se for reeleito, como também do ponto de vista de agenda, que a agenda, de fato, a gente vai colocar para disputa dentro do Congresso Nacional. Então, é fundamental entender que o Congresso ele ganhou esse protagonismo, é uma representação que é mais para privilégios e interesses específicos. Não preciso nem citar as votações que tiveram na atual legislatura, mas é muito evidente essa disputa entre uma agenda que beneficia 1% e a agenda que beneficia 99%. Veja o imposto de renda, o tanto que está demorando para votar, isso beneficia aí praticamente metade da sociedade, né? O impacto direto e indireto. Fato que as entidades precisam retomar o investimento em candidaturas. É preciso os servidores preparar candidatos, veja que o Congresso Nacional hoje tem 120 deputados de origem no serviço público. Ou seja, são policiais, são enfermeiros, são médicos da rede pública, são professores e vários procuradores da área de justiça. Então, você tem um grupo só que pensa diferente. Vê um Estado e ele é induzido a pensar ou para o lado, do seu ponto de vista, viés de reduzir o Estado ou de aumentar o Estado. Eu acho que não é essa a discussão, é qual Estado mais equilibrado que atenda, né, o resultado da sociedade. O fato tem que investir em candidaturas e saber quem apoiar para a reeleição. Então, ter um olhar, do seu ponto de vista, de quem for disputar a reeleição dos deputados, e o DIAP vai divulgar o quem foi quem, que é exatamente mostrando o comportamento desses parlamentares em matéria de interesse dos trabalhadores, da sociedade dos servidores, para que esses parlamentares, de fato, tenham compromisso com esses segmentos, que continuem na Câmara. E aqueles que não têm compromisso, que saiam. O fato é que o movimento sindical e social ele precisa retomar esse protagonismo. E veja que é candidaturas. É colocar para a disputa, preparar candidatos com potencial de eleição. A gente já chegou a ter 90 sindicalistas na Câmara dos Deputados, hoje a gente tem 30. E quem assumiu esse espaço no Congresso Nacional foi a extrema-direita, né? Principalmente vinculada a essas áreas mais da segurança, enfim, que defendem pautas que não é serviço público. Então, é armamento. São ligados à segurança, mas defendem a violência, né? A violência, exatamente. Então, o que está em jogo, eu acho que a eleição do próximo ano vai ser fundamental para definir qual vai ser seu futuro, se a gente vai ter força para rever reformas e apontar para uma reforma de Estado que seja mais próxima aos interesses dos servidores, mas a gente vai ter que fazer o serviço de casa, que é preparar candidaturas. Então, cada Estado, as entidades de servidor, tem que se organizar para, de fato, ver quem aqueles candidatos com compromisso para apoiar a eleição ou reeleição desses candidatos. E, principalmente, formar agente do serviço público para disputar a eleição. Isso é fundamental para a gente mudar esse quadro. Se a gente não melhorar essa representação, não adianta a gente ter um governo progressista ou de esquerda, sendo que vai ter um Congresso que vai estar resistente a mudanças que beneficiem boa parte da população. Então, é estratégico o olhar do Congresso, como você mencionou, tem orçamento, tem vantagens. De fato, vai ser uma eleição nada fácil, porque a tendência é de renovação, ou baixa renovação, na verdade, baixa renovação no Congresso Nacional. Veja que no último eleição foi 43% de renovação do Congresso, quase metade, mas é uma tendência de ser menos ainda, ou seja, ter um Congresso muito parecido com o atual e com um governo que com a identidade mais à esquerda, né, centro-esquerda, para conduzir a pauta. Então, a gente precisa priorizar o Congresso Nacional para que a gente busque, de fato, colocar em pauta a nossa agenda no Congresso Nacional. E bom também falar de quando a gente fala de renovação aqui, muitas vezes a renovação é o filho do deputado X, que aí acaba ascendendo aquele lugar, né? É a filha, é a mulher, é o marido, enfim.
E isso não renova nada. Então, o que a gente precisa pensar é nos trabalhadores cada vez mais assumirem, então, esse protagonismo nesse espaço aí tão relevante. Dr. Berg, muito obrigado pela conversa. Eu acho que foi muito esclarecedora, como eu imaginei que seria. E para você que nos acompanhou até agora, obrigado aqui pela companhia. Compartilhe o link, faz com que mais gente tome conhecimento aí dessa conversa que a gente teve aqui, que foi tão importante. Então, muito obrigado aí mais uma vez pela presença. Muito obrigado, Francisco. O DIAP e a diretoria do DIAP agradece o convite. E a gente fica à disposição para colaborar com outros temas, né? E também para divulgar alguns produtos, estudos que a gente deve divulgar, como Quem Foi Quem, que é extremamente relevante, né? Como os cabeças do Congresso Nacional. A nova radiografia do novo Congresso Nacional já coloca à disposição para a gente ver se teve uma mudança, né, do ponto de vista de composição na próxima legislatura. Mas gratidão pelo convite, parabéns pelo trabalho. Valeu. E aí, já aproveita, você que nos acompanhou até agora, quer saber um pouquinho mais sobre o trabalho do DIAP, tem um site do DIAP, diap.org.br. Então, diap.org.br, você vai lá, tem muitas publicações, então você vai conhecer esse trabalho que o Nerberg coordena e que é tão importante para a sociedade. Então é isso, valeu, muito obrigado, até a próxima semana, quando a gente volta aqui com um novo programa. Até lá, tchau, tchau.